Meu cunhado, casado com minha irmã, revelou à minha esposa que nutria sentimentos amorosos por ela. Essa confissão inesperada desencadeou uma série de descobertas perturbadoras em nossa família. Recentemente, meu cunhado pediu para almoçar com minha esposa, alegando precisar discutir algo importante. Ao me contar sobre o convite, minha esposa parecia confusa, mas não excessivamente preocupada. Você acha que é sobre a minha irmã? Ela perguntou, franzindo a testa. Talvez eles estejam tendo problemas e ele queira minha opinião. Achei a situação estranha, pois meu cunhado nunca havia abordado minha esposa dessa maneira antes, embora frequentemente enviasse mensagens de texto para ela e outros membros da família sobre assuntos triviais. Inicialmente, ignorei meu desconforto, considerando um sinal de nossa proximidade familiar. Vá encontrá-lo, incentivei, tentando dissipar minhas preocupações. Ela concordou e planejou encontrá-lo em um café perto de seu escritório no dia seguinte. Na manhã do encontro, enquanto se preparava para o trabalho, ela mencionou o almoço novamente, expressando incerteza. Ainda não consigo entender o que é isso, disse ela, com um toque de ansiedade em sua voz. Tentei tranquilizá-la, sugerindo que provavelmente não era nada de significativo. Apenas ouça o que ele tem a dizer e, se for necessário nosso envolvimento, resolveremos juntos. O café estava movimentado com a habitual multidão do horário de almoço, o que aliviou um pouco os nervos da minha esposa. Ela chegou um pouco mais cedo, reservando uma mesa perto da janela para poder observar quem entrava. Ele chegou alguns minutos depois, parecendo mais ansioso do que ela jamais o tinha visto. Eles trocaram gentilezas sobre trabalho e filhos por um breve período, mas assim que a comida foi servida, ele respirou fundo e começou a dizer o que realmente queria. Ele começou com elogios, dizendo quão bonita ela estava. Inicialmente, ela pensou que ele estava apenas sendo cortês, mas então ele continuou, professando como ela sempre foi uma luz em sua vida, despertando sentimentos que ele nunca havia experimentado antes. Foi amor à primeira vista, confessou ele, com a voz trêmula. Eu te amo desde o momento em que te vi. Se você fosse minha, eu a trataria como a rainha que você é, dando-lhe tudo o que você merece. Minha esposa ficou perplexa, olhando para ele em descrença enquanto ele abria seu coração. Aquele era um homem casado com minha irmã e pai de seus 2 filhos, e ali estava ele, fazendo grandes promessas sobre como suas vidas mudariam se estivessem juntos. Ele revelou que havia escondido esses sentimentos por anos, admirando-a à distância e sentindo cada vez mais que eles estavam destinados a ficar juntos. Ela tentou interromper, insistindo que ele estava cometendo um grave erro, mas ele persistiu, como se estivesse proferindo um solilóquio ensaiado. Aquele homem sempre manteve um relacionamento amigável com minha esposa. Nossa família se reunia frequentemente, e ele sempre foi o tio divertido nos churrascos em família e jantares de feriados. Embora ele frequentemente enviasse mensagens de texto para minha esposa sobre tópicos mundanos, nunca houve nada de impróprio. Na verdade, ele mantinha um relacionamento amigável com minha mãe também, e nenhum de nós jamais suspeitou de nada de errado. Ele sempre foi considerado um indivíduo confiável, então ouvir minha esposa relatar esse encontro perturbador foi como um soco no estômago. Incapaz de suportar sua declaração por mais tempo, minha esposa se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão, e saiu. Tremendo, ela me ligou, contando tudo o que havia acontecido. Enquanto ela falava, seu telefone vibrava continuamente com mensagens dele. Inicialmente, ele enviou desculpas, alegando que não tinha intenção, que era apenas paixão e expressando arrependimento por deixá-la desconfortável. Mas o dano já estava feito. Ela saiu do trabalho mais cedo para discutir isso comigo, seu telefone zumbindo com suas ligações e mensagens. Sugere que ela atendesse uma de suas ligações e colocasse no viva voz para que eu pudesse ouvir. Ele estava em lágrimas, implorando para que ela não contasse para minha irmã. Ele insistiu que foi um erro, alegando que interpretou mal os sinais e acreditava que ela sentia o mesmo. Aparentemente, durante nossa reunião naquele fim de semana, ele pensou que minha esposa estava flertando com ele e que eles haviam compartilhado um momento sozinhos na cozinha que sugeria uma conexão. Embora minha esposa seja conhecida por seu comportamento brincalhão, percebi como isso poderia ser mal interpretado, mas isso estava além de qualquer coisa que pudéssemos ter previsto. Ele perguntou se ela havia me informado, ao que respondi que sim, já que eu estava no viva voz. Então ele começou a implorar para mim também, pedindo-nos para manter isso em segredo. Isso continuou por um tempo, ele implorando e nós ouvindo. Minha principal preocupação era se ele havia traído minha irmã. Ele jurou que não, jurando pela vida de seus filhos que era apenas por minha esposa que ele tinha sentimentos. Naquele momento, eu já tinha ouvido o suficiente. Eu disse a ele que não tomaria nenhuma decisão naquela noite, mas o ligaria no dia seguinte.
Agora, fomos deixados no caos, inseguros sobre nossos próximos passos. Minha esposa sugeriu que fossemos confrontar minha irmã imediatamente, mas o pensamento de destruir sua família pesava muito sobre mim. Eu temia o impacto que isso teria sobre minhas sobrinhas, me fazendo sentir fisicamente doente. Eu sabia que o curso de ação correto era informar minha irmã, mas também considerei os sentimentos da minha esposa. Não era culpa dela, mas eu podia prever ressentimento de minha família, mesmo que minha irmã escolhesse se reconciliar com ele. Eu lutava para imaginar como nossos relacionamentos poderiam retornar ao seu estado anterior. Essa situação ameaçava destruir nossa família. Eu não tinha nenhuma preocupação por ele, ele havia tentado destruir minha família, mas meu amor por todos os outros era forte. Mais tarde naquela noite, recebi uma ligação da minha irmã. Sua voz soava chateada enquanto ela revelava que seu marido tinha ido até ela em lágrimas, alegando que minha esposa havia iniciado um caso com ele. Ele inventou uma história, tentando transferir a culpa inteiramente para ela. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Imediatamente garanti a minha irmã que não era o caso e insisti em ir até lá para discutir a situação pessoalmente. Desliguei e rapidamente liguei para meus pais, acordando-os para explicar o drama que se desenrolava em frases concisas. Meu pai estava furioso, enquanto minha mãe expressou choque, mas pareceu resoluta. Eles concordaram em ir até a casa da minha irmã para apoiá-la e seus filhos, sabendo que ela precisaria. Em seguida, liguei para meu irmão mais novo. Ele atendeu grogue, a confusão rapidamente se transformando em alarme enquanto eu informava. Ele prometeu vir até nossa casa e ficar com nossos filhos, garantindo que eles não fossem deixados sozinhos durante essa turbulência. Enquanto isso, minha esposa já estava reunindo suas coisas, seu rosto pálido e abatido. Ela temia o confronto, mas reconhecia que era necessário. Saímos correndo de casa, a viagem até a casa da minha irmã parecendo interminável enquanto o silêncio nos envolvia, ambos perdidos em nossos pensamentos. Ao chegarmos, a atmosfera estava ainda mais tensa do que eu havia previsto. Minha irmã estava na varanda da frente com meu cunhado, que parecia derrotado, seus olhos baixos. Ele estava ciente de que possuíamos os textos e mensagens de voz, evidências inegáveis de sua traição. Eu estava perplexo sobre o que ele esperava alcançar ao ligar para minha irmã no meio da noite com suas invenções. Talvez ele pensasse que poderia controlar preventivamente a narrativa para se salvar, mas foi um esforço inútil. Quando nos aproximamos, a tensão no ar era palpável. Minha esposa estava visivelmente abalada, seu rosto uma máscara de raiva e mágoa reprimidas. Sem dizer uma palavra, ela entregou seu telefone para minha irmã. Minha irmã pegou, suas mãos firmes, mas seus olhos em chamas com uma mistura de fúria e dor. Ela começou a percorrer os textos, sua expressão endurecendo a cada mensagem que lia. Então ela ouviu as mensagens de voz, evidências condenatórias de suas declarações e suas recusas. Antes que ela pudesse falar, meu cunhado caiu em prantos. Aquele era um homem que enfrentava o perigo diariamente sem pestanejar, mas vê-lo tão quebrado e vulnerável era chocante. Seus gritos eram cruz de arrependimento e medo, criando uma cena quase surreal, um bombeiro durão trazido de joelhos por suas próprias ações. Minha irmã permaneceu impassível, uma máscara de resolução severa. Ela sempre foi durona, mas agora estava inflexível. Ela permitiu que ele chorasse por um momento antes de se dirigir a ele, sua voz fria e inabalável. Faça as malas e vá embora, disse ela. Não suporto olhar para você. Ele tentou argumentar, defendendo seu caso, mas suas palavras cortaram suas tentativas. Pare, ela gritou. Não há nada que você possa dizer para melhorar isso. Virando-se para longe dele, ela caminhou até minha esposa e a abraçou, um momento de solidariedade em meio ao pesadelo. Seu vínculo, forjado na faculdade, era evidente enquanto elas se apoiavam uma na outra em busca de apoio. Isso me deixou parado com meu cunhado, que estava um caco, seu rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Ele olhou para mim, seus olhos implorando por compreensão ou perdão, mas eu não tinha nada a oferecer. Ele tentou falar, sua voz rachando, mas eu interrompi firmemente. Você precisa ir embora. Essa é sua bagunça, e você precisa enfrentar as consequências. Ele assentiu, derrotado, e lentamente entrou para pegar seus pertences. Minha irmã permaneceu com minha esposa, as duas sussurrando silenciosamente, apoiando-se uma na outra em busca de força. O resto da noite se transformou em um turbilhão de conversas e planos. Nos reunimos em torno da minha irmã, ajudando-a a navegar sobre o que fazer a seguir e como proteger seus filhos das consequências. Ela questionou minha esposa, tentando compreender por que seu marido acreditava que poderia haver alguma chance de sucesso nessa situação. Ele deve ter tido alguma razão para pensar que ela sentia o mesmo, insistiu minha irmã,
insistindo que seu casamento tinha sido normal, sem problemas anteriores. Minha esposa, em lágrimas, procurou por respostas, sua voz tremendo enquanto ela explicava: "Não há nada que você não tenha visto." Ela entregou seu telefone de volta para minha irmã e juntas elas examinaram minuciosamente cada texto trocado nos últimos 2 anos, esperando encontrar quaisquer indícios de comportamento impróprio. No entanto, não havia nada, minha esposa simplesmente tinha sido ela mesma. Sua personalidade brincalhona, sempre brincando e provocando, era parte do que a tornava tão amável e acessível. Meu cunhado compartilhava um senso de humor semelhante, e eles sempre se envolveram em brincadeiras leves. Ela tinha o mesmo relacionamento com minha mãe e meu irmão mais novo. Era simplesmente sua maneira de interagir com as pessoas. O único incidente que minha esposa conseguia se lembrar que poderia ter sido mal interpretado ocorreu naquele fim de semana passado, quando ambos alcançaram a geladeira simultaneamente. Eles brincaram para ver quem chegaria primeiro, rindo enquanto faziam isso. Ele permitiu que ela ganhasse, mas então passou o braço em volta de sua cintura para pegar uma cerveja, movendo sua mão lentamente. Ela admitiu que naquele momento, a maneira como ele fez isso pareceu um tanto inadequada, mas foi um pensamento fugaz que ela ignorou, não querendo criar tensão desnecessária. Agora ela se perguntava se seu silêncio havia lhe dado falsas esperanças. Minha irmã ouviu, sua expressão suavizando enquanto ela tranquilizava minha esposa: "Não é sua culpa." Minha esposa assentiu, embora a culpa persistisse. Enquanto elas continuavam a analisar as mensagens, ficou claro que não havia atração mútua, nenhum sinal oculto, nenhuma paquera secreta. Minha esposa tinha sido simplesmente ela mesma, e meu cunhado havia distorcido sua bondade em algo completamente diferente. A percepção de que esse mal-entendido havia infligido tanta dor era quase insuportável. No entanto, por enquanto, a fé da minha irmã em minha esposa permaneceu intacta. Então minha irmã começou a vasculhar seu MacBook, desesperada por qualquer informação adicional. Ela estava com raiva e frenética, suas mãos tremendo enquanto ela digitava. Ela adivinhou a senha e, na terceira tentativa, conseguiu acesso. Respirando fundo, ela vasculhou seus arquivos por qualquer coisa que pudesse iluminar esse pesadelo. Não demorou muito para descobrir algo perturbador escondido em uma pasta rotulada e inocuamente estavam inúmeras fotos de minha esposa, datando de anos atrás. O que era mais perturbador era que eram sempre fotos isoladas, nunca tiradas em configurações de grupo ou momentos familiares casuais. Minha irmã clicou nas imagens, sua raiva se transformando em horror arrepiante. Um conjunto se destacou. Alguns anos antes, tínhamos feito uma viagem de casal para o Caribe, um raro feriado só para adultos. Sentindo-se relaxada, minha esposa usou um biquíni pela primeira vez, algo que ela geralmente evitava. Minha irmã descobriu quase 50 fotos de minha esposa naquele biquíni, todas tiradas sem seu conhecimento. Enquanto ela rolava por elas, a tez da minha irmã drenou. A percepção de que ele a estava fotografando secretamente por anos enviou arrepios por sua espinha. "Isso cruza para o território de ordem de restrição", ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Isso tomou um rumo profundamente perturbador, muito além do que qualquer um de nós havia imaginado. A linha entre inadequado e abertamente perturbador havia sido cruzada. Ela nos chamou para nos mostrar as fotos. Minha esposa engasgou, sua mão voando para sua boca em choque. Eu não tinha ideia de que ele estava fazendo isso. Ela respirou, horrorizada. Minha irmã, sua raiva agora misturada com profunda traição, começou a discutir os próximos passos: ação legal, proteção para seus filhos e a possibilidade de uma ordem de restrição, todas as opções que precisavam de séria consideração. Estávamos todos cambaleando com essa revelação. O homem que pensávamos conhecer, a quem havíamos confiado como marido, pai e cunhado, havia mostrado um lado sombrio e perturbador. Isso não era mais apenas uma questão de paixão, havia se transformado em algo muito mais sinistro. Infelizmente, a turbulência continuou. Minha irmã concordou em confrontar seu marido na noite anterior para ouvir seu lado da história. Determinada a extrair a verdade, ela insistiu em envolver minha esposa diretamente para evitar quaisquer mentiras ou meias-verdades. Eles combinaram uma chamada de face-time, e eu ouvi fora da câmera, meu coração batendo forte com uma mistura de raiva e pavor. Minha irmã, meticulosa como sempre, gravou toda a conversa para garantir. Quando a chamada começou, a tensão era palpável. Meu cunhado parecia exausto, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Ele começou hesitante, sua voz trêmula, mas enquanto falava, sua verdade transbordou de uma maneira que nenhum de nós havia previsto. Ele confessou ser obcecado por minha esposa por anos, alegando que começou no dia em que a conheceu. Ele explicou que durante uma daquelas primeiras reuniões, onde minha irmã havia apresentado ansiosamente seu novo namorado,
ele havia conhecido minha esposa pela primeira vez. Ele inicialmente acreditou que seus sentimentos eram apenas uma paixão inofensiva, mas com o passar do tempo e ele passou mais tempo perto dela, ele ficou fixado em sua personalidade, sua risada e a maneira como ela se envolvia com os outros. Ele descreveu momentos em que se viu cativado por sua presença, mesmo quando ela simplesmente agia como ela mesma, brincalhona e gentil. Ele detalhou como tentou suprimir esses sentimentos, convencendo-se de que eram inofensivos, mas com o tempo sua obsessão se aprofundou. Ele começou a encontrar desculpas para estar perto dela, se voluntariando para eventos familiares e enviando mensagens de texto para ela sobre assuntos triviais. Foi um processo lento e insidioso que o levou a acreditar que ele tinha que confessar seus sentimentos, iludindo-se ao pensar que ela poderia retribuir. Minha irmã ouviu, seu rosto uma máscara de raiva controlada e desgosto, permitindo que ele cavasse sua própria cova com cada palavra. Minha esposa, por outro lado, estava visivelmente abalada, lutando para compreender o quão profundamente sua obsessão corria. Quando ele finalmente terminou, um silêncio pesado pairou no ar. Minha irmã eventualmente falou, sua voz fria e medida. "O que te fez pensar que minha esposa me deixaria por você?" ela exigiu, seus olhos queimando em direção aos dele. Ele gaguejou, lutando para se articular, citando suposta atração mútua e momentos que ele interpretou mal como sinais de reciprocidade. Neste ponto, minha esposa e irmã entraram em erupção com raiva e frustração reprimidas. Houve xingamentos, gritos e turbulência emocional bruta enquanto a traição e a mágoa borbulhavam à superfície. Minha esposa terminou a chamada abruptamente, tremendo e perturbada. Ela se virou para mim, seus olhos arregalados de medo e confusão. "Foi unilateral", ela insistiu, sua voz trêmula. Eu a tranquilizei, enfatizando que nunca havia duvidado de sua fidelidade. Eu sabia que ela nunca agiria sobre qualquer atração passageira que pudesse ter sentido. Seu compromisso com a confiança e lealdade era inabalável. Toda essa provação era meramente uma fantasia distorcida do meu cunhado, uma ilusão perigosa que quase destruiu nossa família. Enquanto a tempestade de emoções se acalmava, reflete sobre meu cunhado. Eu sempre o percebi como convencido, mas nunca percebi a extensão de sua auto-engano. Minha irmã, uma vez que o choque inicial se dissipou, estava determinada a proteger seus filhos das consequências das ações de seu marido. Ela planejou entrar em contato com o advogado prontamente para explorar opções para limitar seu acesso aos filhos, garantindo que eles fossem protegidos das consequências. Meu cunhado voltou para casa no dia seguinte, não porque minha irmã o queria de volta, mas porque ela não podia legalmente impedi-lo de entrar na casa até que os procedimentos legais estivessem em andamento. A atmosfera estava carregada de palavras não ditas e ressentimento fervilhante, e era evidente que ele entendeu que qualquer esperança de reconciliação estava perdida. O advogado da minha irmã a informou que, dado o comportamento documentado do meu cunhado, ela tinha uma forte chance de obter a custódia total das crianças. Os textos, mensagens de voz e fotos perturbadoras pintaram um quadro claro de sua obsessão e instabilidade. Ele parecia resignado ao seu destino, passando pelos movimentos sem qualquer luta real. Minha irmã permaneceu resoluta, focando unicamente em seus filhos e em seu futuro. Embora as crianças sentissem que algo estava errado, elas permaneceram inconscientes dos detalhes. Meu cunhado nunca foi particularmente presente em suas vidas, muitas vezes trabalhando em turnos duplos no corpo de bombeiros, deixando uma lacuna silenciosa a qual eles haviam se acostumado. No entanto, a mudança na dinâmica de sua casa seria, sem dúvida, desafiadora assim que eles aprendessem a verdade. Minha irmã estava preparada. Ela já havia consultado um psicólogo infantil para ajudá-los a navegar pelas inevitáveis perguntas e emoções que surgiriam. Ela estava pronta para ser mãe e pai, fornecendo o amor e o apoio de que precisariam durante este período turbulento. Quanto ao meu cunhado, ele permaneceu no quarto de hóspedes, uma presença silenciosa em uma casa que não parecia mais ser sua. Ele parecia derrotado, desprovido de qualquer luta real. Alguns amigos especularam que alguém tão obsessivo quanto ele não poderia ter se fixado unicamente em minha esposa, mas pelo que pudemos reunir, ele não tinha outros alvos. Sua obsessão tinha sido singular e intensa, não deixando espaço para mais ninguém. Depois que tudo se desfez, minha esposa bloqueou seu número de telefone para criar distância e se proteger de novos avanços indesejados. No entanto, na noite em que ele voltou para casa, ele enviou um e-mail para ela de uma conta recém-criada. Começou com o que parecia ser um pedido de desculpa sincero, mas rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Ele insinuou que havia mais que ele precisava confessar, detalhando todas as coisas que ele amava nela, seu desespero e emoções avassaladoras derramando na tela. Ele recontou cada pequeno detalhe que ele admirava nela, sua obsessão exposta. Ele mencionou sua suposta atração mútua novamente,
insistindo que sempre houve uma tensão sexual palpável, confundindo sua natureza amigável com algo mais. Suas palavras pintaram um quadro de uma conexão que existia apenas em sua mente, uma fantasia que ele havia se convencido de que era real. O e-mail terminou com uma longa sessão criticando a mim, revelando sua baixa opinião sobre meu caráter. Ele insinuou que eu era indigno dela, criticando tudo, desde minha aparência até meu comportamento. Ler seu e-mail foi como um soco no estômago. Era evidente que sua obsessão havia distorcido suas percepções e alimentado seu desprezo por mim. Em vez de me sentir ameaçado, senti uma renovada determinação de proteger minha esposa e família de suas ilusões. Encaminhamos o e-mail para minha irmã e seu advogado, fornecendo mais evidências de seu comportamento instável. O advogado da minha irmã nos aconselhou a documentar tudo, enfatizando quão crucial seria no tribunal, caso chegasse a isso. À medida que os dias se transformavam em semanas, a tensão permaneceu espessa no ar, mas minha irmã estava resoluta. Ela começou o processo de pedido de divórcio, determinada a romper os laços que haviam levado a esse caos. Os procedimentos legais foram tão emocionalmente desgastantes quanto previmos. Cada reunião com o advogado trouxe novas memórias e sentimentos, forçando-nos a todos a confrontar a realidade do que havia acontecido. Meu cunhado permaneceu no quarto de hóspedes, cada vez mais isolado da família da qual ele já fez parte. Ele às vezes se aventurava, mas a atmosfera estava carregada de ressentimento e desgosto, tornando qualquer interação desconfortável. As crianças notaram as mudanças, suas perguntas inocentes pesando muito no coração da minha irmã. Ela permaneceu transparente com eles, explicando que seu pai estava passando por algumas dificuldades, mas ela garantiu que eles estavam seguros e amados. Em meio a essa turbulência, minha esposa e eu procuramos manter nossas vidas o mais normal possível. Nos apoiamos um no outro em busca de apoio, nosso vínculo se fortalecendo através das lutas compartilhadas que enfrentamos. Minha esposa foi particularmente afetada pela situação, sentindo-se culpada e ansiosa sobre toda a provação. Eu a tranquilizei constantemente, lembrando-a de que ela não tinha feito nada de errado e que sua bondade havia sido mal interpretada. Eventualmente, os procedimentos de divórcio se aproximaram de uma resolução. O advogado da minha irmã garantiu com sucesso um acordo de custódia temporária, que limitou o acesso do meu cunhado às crianças até que avaliações adicionais pudessem ser feitas. O juiz levou em consideração as evidências fornecidas, e ficou claro que minha irmã não estava sozinha em suas preocupações sobre seu comportamento. Foi uma vitória agridoce. Embora fosse bom ver a justiça sendo feita, foi de partir o coração que tivesse chegado a isso. A força da minha irmã ao longo do processo foi inspiradora. Ela transformou sua raiva em ação, focando em construir um ambiente estável para seus filhos. Enquanto isso, o estado mental do meu cunhado pareceu se deteriorar ainda mais quando ele percebeu as consequências de suas ações. Ele começou a entrar em contato com membros da família, tentando obter simpatia e apoio, mas a notícia de seu comportamento se espalhou e muitos se distanciaram dele. Após meses de batalhas legais, minha irmã finalmente recebeu a notícia que estava esperando: o divórcio foi finalizado. Ela sentiu uma sensação de alívio misturada com tristeza. O fim de seu casamento marcou o fechamento de um capítulo e o início de um novo, incerto. Ela estava determinada a seguir em frente, focando em seus filhos e recuperando sua independência. Após as consequências, nossa família aprendeu a navegar pelas novas dinâmicas. Nos reunimos em torno da minha irmã, garantindo que ela se sentisse apoiada e amada. Minha esposa e eu frequentemente organizamos reuniões familiares, criando um espaço seguro para minha irmã e seus filhos. Fizemos um esforço para incluí-los em tudo, promovendo uma sensação de normalidade em meio à agitação. Quanto ao meu cunhado, ele acabou se mudando, encontrando um pequeno apartamento nas proximidades. Ele continuou a enviar mensagens, algumas pedindo desculpas, outras cheias de raiva e negação. Minha irmã, no entanto, deixou claro que não se envolveria mais com ele. Ela priorizou sua saúde mental e a de seus filhos sobre quaisquer sentimentos persistentes de obrigação. Com o tempo, minha irmã começou a se curar. Ela encontrou alegria em seu trabalho e redescobriu hobbies que havia deixado de lado durante seu casamento. As crianças se tornaram mais resilientes, adaptando-se à nova estrutura familiar, e elas frequentemente passavam fins de semana conosco, criando novas memórias que se centravam em torno do amor e apoio. Minha esposa e eu nos aproximamos, unidos pelas provações que enfrentamos juntos. Aprendemos a importância da comunicação aberta e da confiança, aprofundando nosso relacionamento de maneiras que não havíamos previsto. Embora cicatrizes do que havia acontecido levassem tempo para cicatrizar, estávamos comprometidos em seguir em frente como uma família. A experiência nos ensinou lições valiosas sobre lealdade, confiança e as complexidades das relações humanas.
Emergimos mais fortes, prontos para apoiar um ao outro, não importa quais desafios estivessem à frente. Enquanto olhávamos para o futuro, sabíamos que, embora o passado não pudesse ser mudado, tínhamos o poder de moldar nossa jornada juntos, nutrindo os laços que mais importavam.